Imagine um artista que se dedica ao teatro, dança, artes visuais, literatura, escultura ou qualquer outro tipo de produção. Agora imagine juntar algumas dessas manifestações artísticas e fazer com que ela vire uma só. Difícil pensar como isso pode ser feito, não é mesmo? Mas essa é a proposta da arte performática. Ela quer enfatizar o rompimento das barreiras entre as diferentes manifestações artísticas e suas relações com a vida cotidiana. Artefato apresenta Performance. Olá, está começando mais um Artefato e para explicar como funciona essa fusão de linguagens que forma a performance, recebemos hoje o Márcio Pimentel. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos saber um pouco mais sobre a trajetória do Márcio e o que o levou a se aprofundar nesse tipo de arte performática. Formado pela Escola de Comunicações e Arte da USP, Pimentel iniciou o contato com a arte performática ao participar de produções do grupo Poncan, que se dedicava aos estudos do teatro experimental. Iniciou sua carreira profissional na década de 80, fundando na Cooperativa Paulista de Teatro a Companhia de Teatro Silvia que te ama tanto. Márcio foi um dos idealizadores e coordenadores do Núcleo de Pesquisa da Performance, Dramaturgia e Multimídia da Unesp de Bauru. Pimentel dedica sua carreira ao teatro performático, pesquisando e realizando montagens de espetáculos que utilizam referências como o teatro do absurdo, de Samuel Beckett e a fusão de inúmeras formas de arte. Olá, Márcio, bem-vindo ao Artefato. Eu que agradeço. Márcio, para começar o nosso papo, o que é e como surgiu a performance? Nós estamos com a performance no Brasil desde a década de 80. Poucos ainda sabem dessa relação, que nós já estamos aí com um pouquinho de anos, né, nessa trajetória. Mas a performance, na verdade, ela nasce com Yves Klein, né, em 1960. Isso é a natureza da performance instituída. Mas eu quero colocar uma relação antes disso, que é a classificação da pré-história da performance. Então, nós não podemos deixar de mencionar o Marcel Duchamp. Então, Marcel Duchamp, na década de 20, ele corta o cabelo em forma de estrela, né? Um artista plástico que faz do seu próprio corpo uma tela, né? E se expõe em público. Nasceu aí praticamente a performance. Então, institucional é lá em 60. Agora, a pré-história, vamos colocar esse mestre, Marcel Duchamp, como o pioneiro que surge com essa manifestação. E ainda é uma manifestação artística muito incompreendida, certo? Bastante. Eu acho agora, né, o que está acontecendo aqui no Brasil, que as pessoas hoje estão, pessoas de teatro, pessoas de música, né, até das artes plásticas são mais abertos, o cinema, enfim. Hoje elas estão, assim, falando sobre a performance. Então, muita gente de teatro, que eu venho do teatro, coloca hoje, eu sou performático. Eu nunca ouvi tão como estou ouvindo agora. Então, são 30 anos que a gente vem batalhando dentro desse prisma e hoje começa a ter um pouquinho de abertura. Além do Duchamp, que você já citou, quais outros artistas ajudaram a consolidar a performance como uma forma de arte? Eu classifico alguns mestres, como Antonin Artaud, sagrado pelo teatro da crueldade, incompreendido até hoje, né? Eu coloco ele dentro das manifestações como um prisma para a performance também. Ele foi do movimento surrealista. Eu vou colocar assim, os futuristas, os dadaístas, os surrealistas, como pessoas que colocaram essa pauta
e o Joseph Beuys, né? Então, assim, esse nome é peculiar, né? De manifestação. Então, existe essa esteira aí, né? Dentro dessas gerações de vanguarda que colocaram esse processo. Falando no Joseph Beuys, que você acabou de citar, ele disse que a performance, ela penetra numa questão mítica, além do físico. Você concorda com essa fala dele? Completamente. Então, assim, eu vou colocar uma historinha do Beuys que é fantástica. Então, ele, por ser alemão, ele foi do exército nazista e participou da guerra, e ele foi, na verdade, atingido. Esse avião caiu, e ele, inconsciente, em coma, foi resgatado por uma tribo. Essa tribo curou com feltro e óleo. Ele passou por essa experiência tão interior dentro desse processo de coma, que a partir daí ele começou a se interessar pela arte. E todas as manifestações, ele não deixa o feltro e o óleo. Então, assim, ele sempre utiliza como uma relação para essa manifestação. Porque a performance, ela se traduz através do processo individual, do seu próprio nome. Então, essa é a razão da performance. Então, ele se apoia nessa alavanca que traz dentro de um processo psíquico, né, e se manifesta com essa lembrança desse estágio, né, que ele ficou em coma. A expressão corporal é de suma importância para a performance, certo? Ah, com certeza. Então, assim, nós aqui falamos e o corpo reage. Na verdade, o corpo reage antes da fala. Então, ele se torna o quê? Um signo. Né? Então, essa base, porque a performance ela utiliza de um significado para uma significante. É quase semiótico a conversa. Bem semiótico. Então, ela faz essa ponte, e nós chamamos essa ponte de campo de força. Então, eu faço a minha relação e emano para você. E você resgata isso através do seu sentido. A gente volta daqui a pouco com mais artefato para falar sobre a performance no Brasil. Olá, o Artefato está de volta. Hoje a gente recebe o Márcio Pimentel, diretor artístico e performer. Márcio, tem espaço aqui na cena nacional para quem quer trabalhar com performance? Olha, na verdade assim, está iniciando um processo. Eu digo que nós estamos carentes das políticas públicas, né? Não existe poucos incentivos, nós podemos falar sobre isso, das premiações que existem incentivando um processo performático, mas assim, hoje o teatro está abrindo esse leque, porque as pessoas falam assim, estou fazendo teatro performático hoje. Então, abriu-se um leque de todos falarem sobre performance. Então, já está sendo assim, eu digo assim, um começo de relação. Tá? Mas foi difícil trabalhar com performance até hoje. Eu digo que foi muito difícil. Né? Poucos editais, né? Que a gente conseguia se infiltrar, tá ok? Porque realmente a palavra performance assusta, como assusta até hoje. Ainda é aquilo que a gente falou no bloco anterior, okay. É bem compreendido ainda. Né? Bem compreendido. Esta é a verdade, né? Então as pessoas começam agora a sentir que isso existe. O quê? Essa fusão. Então hoje o teatro busca o vídeo, então já se torna performático, mistura de linguagem. Então assim, aí começa a entender o que a gente falou lá atrás e tanto questionou que nós não estamos dentro de um processo único e sim multi. E as pessoas começam a compreender isso. Então, assim, São Paulo tem o vocacional, que é que você tem oportunidade de prestar para dar aula, para vocacionar um indivíduo. Já estão abrindo,
que a performance tem essa relação para vocacionar. Então, estão aceitando. O Estado está abrindo leques para as tecnologias, então aí nós entramos também, né? A Funarte começa a fazer suas exposições performáticas, então o caminho está começando a dilatar. E agora vamos ver um trecho da performance Soberba, Penitência e Sapatos Vermelhos da artista brasileira Luísa Nóbrega. Márcio, você conhece o trabalho da Luísa, que a gente acabou de assistir? Conheço. Ela participa do Festival de Apartamentos, que é uma oportunidade aos performáticos em São Paulo. E ela tem um trabalho que, na verdade, uma característica da interatividade, que é um trabalho muito interessante dentro das medidas da performance. E a nossa equipe multimídia falou com a Luísa para saber um pouco da essência dessa performance. Esse trabalho é uma espécie de jogo, é um jogo perigoso. E a soberba e penitência estão tanto do meu ponto de vista quanto do ponto de vista do público. Por exemplo, eu acho que simplesmente o ato de você expor, de você chegar, de ter o público para fazer alguma coisa, fazer uma ação, é uma performance, seja escola do cotidiano, já é por si mesmo um ato de soberba. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que proteger é um gesto de acolhimento, cuidado, ele também é uma soberba porque a pessoa está interferindo diretamente na ação que eu estou fazendo. E é uma penitência porque ela está se colocando em risco, junto comigo. Tem uma associação também com o conto do Anderson, que me deu a ideia original para esse trabalho, que conta a história de uma garota que, enfim, ela é pobre, acaba sendo adotada por uma mulher rica, mas ela tem uma obsessão por sapatos vermelhos, e ela é muito vaidosa, e ela vai para a igreja com sapatos vermelhos, e todas as pessoas ficam ofendidas. Só que como a mulher é cega, a mulher que cuida dela, ela não percebe isso. Mas chega num determinado ponto que essa mulher que cuida dela está à beira da morte, e está tendo um baile na cidade, que é o principal baile. E ela decide não cuidar da mulher e pensar, ela vai morrer de qualquer jeito, então eu quero dançar no baile com meus sapatos vermelhos. Só que aí ela é castigada por um anjo. Ele fala, pela tua arrogância, vaidade, você vai dançar até morrer. Até que ela vai atrás de um carrasco, pede para o carrasco amputar o pé dela. E aí ela só consegue parar de dançar assim. Os sapatos saem dançando sozinhos, continuam dançando eternamente, e ela recebe o perdão pela soberba dela desse jeito. Márcio, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar à fala da Luísa, tão interessante? Eu quero fazer uma referência ao trabalho de pesquisa de identificação. La Fura del Baus, na Espanha, eles trabalham com essa relação, né, da interatividade no súbito, né, sem saber o que vai acontecer, nem o performer, nem o interator, que eu vou colocar assim, essa palavra que eu acho bem comunicativa, em vez de espectador, né? Então, o trabalho do La Fura se assemelha-se da Luísa, porque ela se joga e o que vai acontecer, na verdade, ela não sabe. E nem o interator sabe se vai machucá-la, se vai... enfim, qual que é o aspecto que vai ser gerenciado. E a questão acadêmica, como estudar performance? Bom, eu acho que temos aí a PUC, né, que tem a arte do corpo, né, em São Paulo, que já é uma universidade de performance, porque arte do corpo. Então, forma-se pessoas para a arte performática. A ECA, por mais conservadora, né, que sempre se colocou, hoje abriu 2 disciplinas sobre performance,
Quem está conduzindo a disciplina é Marcelo Dene e Marcos Bulhões. E o Antônio Araújo. Então, assim, eles estão, na verdade, nesse processo de colocar essa referência performática dentro da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Então, assim, veja bem, já começa a quebrar o conservador. A própria Unesp, que nós estamos na Unesp, houve o Grupo RU, aqui em Bauru, né, que ocasionou o primeiro fórum da performance, né, que foi realizado aqui na cidade de Bauru, com iniciativa desse grupo, dentro da universidade, né, e que hoje está na 4ª edição. Veja bem, olha a importância também da Unesp dentro desse processo performático. E outra, em São Paulo agora a Unesp está fundindo com a ECA, extracurricular, um núcleo de pesquisa da performance. Fique ligado, a gente volta já para saber um pouco mais sobre a carreira de Márcio Pimentel. Olá, estamos de volta. Hoje a gente recebe Márcio Pimentel, diretor artístico e estudioso de performance. O que significa performance para você, tanto na esfera pessoal quanto profissional? Bom, eu acho que eu já me confundi nessas duas esferas, né? A performance é a minha vida. Então, assim, como a performance é um processo de falar em próprio nome, eu já não me vejo mais como processo profissional, artístico, pessoal. Eu já começo a misturar tudo isso. Então, eu digo assim, eu trabalho uma vez ao ano, eu lanço um teatro performático, que é a minha praia, e se isso não ocorrer, eu acho que a minha vida não tem sentido. Então, eu busco, dentro desse processo, me manifestar dentro do que eu sou, sendo um encenador. Por quê? Eu sou um encenador de performance, né? Então, eu crio um processo temático para transmitir algo a alguém. Se esse alguém vai entender ou não é isso que eu quero. Normalmente, a performance trabalha muito com o choque, com o espanto. É realmente fundamental? Você pensa isso quando você está bolando uma performance, uma apresentação sua? Bom, eu parto sempre de um processo temático, né? Então, assim, o que eu vejo dentro, né, o que eu sinto dentro desse processo temático são esses climas de choque. Agora, se vai provocar dentro desse indivíduo, se ele vai se manifestar, se ele vai realmente chocar, aí é um processo dele. E a equipe do Artefato foi ouvir uma galera ligada ao teatro e à performance para saber suas opiniões sobre esta arte. A performance, para mim, ela é uma arte livre, é arte viva, que pode misturar diversos tipos de outras linguagens artísticas, como teatro, música, dança, as artes plásticas, a pintura. Eu participei de um grupo aqui na Unesp de Bauru, um núcleo de pesquisa em performance, interartes e multimídia, o núcleo RU. Dentro desse grupo, nós desenvolvemos várias apresentações aqui em Bauru, em São Paulo, em Birigui, Uberlândia, Goiás. É um meio de expressão, né? A arte é para se expressar, é uma forma de expressão que o artista tem. E a performance eu vejo como algo mais livre, que ainda não está totalmente institucionalizado. O conceito básico que a performance é uma manifestação artística que reúne todas as outras, o teatro, as artes plásticas, a música, o vídeo. Mas hoje, o que me incomoda um pouco é a visão que as pessoas têm do que é performance. Muita gente acha que é algo que funciona como um entretenimento. Então, quando a gente tinha um grupo de pesquisa em performance, muitos dos nossos convites eram para alegrar a festinha. E parecia que a gente era os palhacinhos, sabe? E eu acho que esse não é o conceito básico. Não, nem tá longe de ser o conceito básico do que eu enxergo como performance.
o performance ele funciona como um agente de transformação. E se nada acontece, se é só para entreter, a performance não existe. E para você, Márcio, o que te incomoda em relação à arte performática? Na verdade, o que incomoda é o preconceito. Né? Eu acho que essa palavra preconceito, eu acho que é o que o performer, na verdade, ele sente muito, mas muito claro. Né? E também, outra coisa, se é ou não performance. Né? Esse questionamento me incomoda muito, porque a partir do momento que você está se apresentando, né, dentro do processo, em próprio nome, né, não importa o que você faça, tomando um copo d'água, isso é performance. E nós temos um trecho de uma apresentação sua, vamos conferir? Mas qual o nome dessa performance? Bom, esse trabalho, ele tem o nome de Devorando Quixote. Eu fiz esse trabalho dentro do projeto SESI, né, de espetáculo inédito. Levei isso a vários públicos, espaços dentro do estado de São Paulo. E o que você quis passar com o Devorando Quixote? Qual a mensagem dessa arte performática? Bom, aí é que vem o caso, né? Então, assim, Devorando o Quixote. O que eu fiz? Eu coloquei, na verdade, o Quixote, né? O Dom Quixote de La Mancha. Do Cervantes. Do Cervantes. Claro. Para quem foi assistir o Quixote, dançou. Né? Na verdade, a essência, né, desse cavaleiro errante que tem esse sonho, que ele visualiza e que luta com o dragão, enfim, o moinho de vento, enfim, né, toda essa situação. Dentro do quê? Misturando com Alice no País das Maravilhas. E, na verdade, era o quê? Era uma pessoa enferma e a performer, ela passou por um processo de câncer. O trabalho falava sobre câncer, né? Essa doença que, de repente, ela buscava um apoio de sobrevivência dentro da onde? Do processo do inconsciente. Aí que vem Alice no País das Maravilhas. Okay? Então mistura esses dois clássicos, vamos dizer assim, e se transforma nesse processo. Né? Um roteiro com várias situações de risco, né? Autêntico, câmeras distribuídas em multimídia, tempo presente. Nesse espetáculo eu fundi teatro, artes plásticas, né? Multimídia. Então, isso que classifica. Teve impacto? Claro que teve. Você coloca uma Nossa Senhora, né? Uma cena com a Nossa Senhora, e ela, na verdade, ela sendo pelo demônio sendo levada à cena, isso choca. Um performer, que é o Quixote, indo contra a cruz, choca, né? Também. Choca também. Né? A pessoa, ela vai para essas relações, né, de construção e acaba não entendendo, na verdade, dentro dela, o significado. Né? Ela parte para onde? Para preconceito, como eu disse anterior, que eu não tolero preconceito perante a performance. Você dá aulas, oficinas para ensinar as pessoas da arte performática, mas como fazer isso? Como ensinar alguém a ser um performer? Em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que gostar da liberdade. Né? Eu acho que essa palavra liberdade, ela já classifica todo esse processo. Né? Então, assim, não vim com toda essa mancha, né, que o humano traz, né, que ele sempre acha que ele sabe tudo. Então, assim, essa humildade, essa liberdade da manifestação, isso compõe um performer. Porque a liberdade de você se colocar ao vivo e a cores, né, dentro de uma situação sua, verdadeira, de princípio, é muito difícil.
Então, eu acho que assim, ao mesmo tempo a performance é muito fácil, ao mesmo tempo a performance é muito difícil. Porque você tem que ser você mesmo. Não adianta querer pegar e decorar um texto que não vai rolar. Eu, quando trabalho, eu não deixo as pessoas ensaiarem, decorarem texto. Eu falo, para com isso, não tem texto nenhum aqui. Agora, a situação a cena é dividida em caixotes. Então, assim, eu quero isso aqui. O fundamento é isso aqui, eu quero isso de você que você tem. Nós temos performer aí que, de repente, ele coloca um terno, mas embaixo ele coloca uma camada de argila. E sai aí pelo cotidiano. Aí você vai ver ele tá com espuma e com um terno. Mas eu já vi isso aqui. Não, mas você não viu. Você está vendo eu fazendo a minha verdade. Então ele craquela no sol quente. Ele está transmitindo um significado dentro do seu prisma. O que ele quer dizer com isso? Um artista que vem com um terno e que vem de repente com uma argila e no dia seguinte ele vem com uma espuma, algum elemento, abacate, enfim. Quer arrancar as máscaras? As máscaras de quem? Dessa formalidade, desse terno e gravata, e ele é um artista, e de repente ele tem isso dentro dele para transmitir. Ele tem isso dentro dele. E é sempre a mesma performance. Né? Então, isso é fantástico. Então, é isso que eu busco. É isso que, na verdade, eu entendo. Né? E é isso que eu tento passar. E acho que você conseguiu hoje de uma maneira muito legal. Eu agradeço muito a sua presença. Espero que você tenha gostado de participar, de ter vindo aqui no Artefato. Eu que agradeço. Eu quero agradecer bastante a oportunidade de estar aqui e passar essa mensagem que, na verdade, nós da performance, nós queremos que quanto mais pessoas realizem performance, melhor. Muito obrigado, Márcio. E o Artefato também é feito com a sua participação. Envie sugestões, comentários e perguntas pelo Facebook, Twitter e também acessando o nosso portal. Até a próxima semana.